Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Conversas Terapêuticas. E se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, para que esse conteúdo chegue cada vez a mais pessoas que estejam precisando conhecer essas histórias que a gente conta aqui. São histórias inspiradoras, histórias de amor, histórias que faz a gente entender que não importa a adversidade que a gente está passando, a gente pode superar e a gente pode viver uma vida, por mais difícil que seja, de forma mais leve. E é para contar uma dessas histórias que hoje eu estou aqui com uma pessoa com uma história emocionante. E é para falar de amor. Não amor entre homem e mulher, mas o amor de irmãs, né? Estou aqui com a Stephanie, que vai contar a história dela pra gente. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem? Seja muito bem-vinda Muito ao obrigada pelo canal. convite, viu? Eu que agradeço. Conta pra gente como é que começou a sua história com a sua irmã. O que aconteceu? O início começou em novembro de 2021. Ela começou a sentir fortes dores de cabeça. Ela nunca foi uma pessoa de sentir dor de cabeça, né? Aí ela achou que era enxaqueca, alguma coisa assim. Aí ia na UPA e medicava, mandava para casa. Conforme o tempo foi passando, foi aumentando essas dores. Ela começou a ficar com a visão turva, com dor na nuca, e foi piorando, foi agravando. Teve vômitos também, episódio de vômitos. Eu não estava aqui em Maceió, eu estava morando em Uberlândia, Minas Gerais. E ela estava aqui em Maceió com meu pai. E eu lá em Uberlândia com a minha mãe. Nisso, quando ela ligou para mim falando dessa dor de cabeça, eu já passei mal. Eu passei mal e não entendi aquilo, né? Porque poderia ser alguma coisa simples. Mas no meu íntimo eu já senti alguma coisa. Aí nisso, conforme o tempo foi passando, foi piorando, e eu dizendo a ela, irmão, vamos marcar o neuro, a gente paga particular, já que o SUS não está dando solicitação para você fazer o exame. A gente dá um jeito, a gente faz o exame. Ela não vai esperar um plano que eu fiz, e ficou nessa de esperar, esperar, e cada dia piorando. Aí novembro e dezembro passou, ela com esses sintomas. Quando foi em janeiro de 2022, ela teve um episódio de convulsão e desmaio e confusão mental. E estava internada numa UPA, aguardando uma transferência para o Hospital Geral do Estado, daqui de Alagoas. E nada dessa transferência sair. Eu estava em Uberlândia, né? Aí quando eu recebi a ligação, sem brincadeira, eu não tinha dinheiro para vir para Maceió, assim, de última hora. Eu trabalhava lá. Eu sei que eu desmaiei, passei mal, fui para a UPA de lá. Eles me deram uma semana de atestado. Um amigo disponibilizou um cartão para eu comprar uma passagem para vir, tudo de última hora, né? E vim sem pensar em nada, eu só queria estar perto dela. Aí, quando eu cheguei em Maceió, dia 17 de janeiro de 2022, ela estava muito diferente, assim, do que era, né? Ela não estava enxergando, estava muito confusa. E a gente já estava lá no hospital, né, que conseguiu a transferência, aguardando uma tomografia para saber o que era. Tem até no meu Instagram um destaque lá, 17 do 1, que quem quiser conhecer a nossa história, esse foi o dia, o pior dia, assim, que foi o que aconteceu, né, que tudo lá, o descaso no hospital. Você Nós tem vamos ideia, eu não tinha deixar, nem... nós vamos deixar na descrição do vídeo o seu Instagram para quem quiser ir lá acompanhar e conhecer. Eles vão acompanhar. Certo. Aí não tinha nenhuma pia para você lavar a mão no banheiro. Você tem ideia do hospital, a situação do hospital. Não tinha uma maca para ela deitar, ela ficou na cadeira de roda um tempão, e eu fazendo escândalo para arrumar uma maca, até que veio. E nisso, de 7 horas da noite até umas meia-noite, foi quando saiu o resultado do exame, sendo que o neuro só chegava às 5 da manhã, alguma coisa assim. Aí teve que ficar esperando lá. E eu muito aflita, né? Quando ele chegou, ele falou assim: olha, sua irmã tá com um cisto no cérebro, tá com hidrocefalia por conta desse cisto.
é um líquido e falou que não sabe como ela aguentou tanto tempo sentindo essas dores, porque essa dor é insuportável. Que ele não sabe nem como ela estava viva pela situação que estava. E que ia operar às pressas. Nisso, eu queria ir para lá, né? Já fiquei com aquela ansiedade e a minha mãe estava vindo para Marcel também, que eu liguei para ela depois. Eu falei, ó, mãe, tem que vir. Aí ela veio também. Mas aí tive que ficar esperando a cirurgia ser às 7 da manhã. Ela ficou lá na ala vermelha, o tempo todo segurando na minha mão, ela. Ela olhou para mim profundamente e falou assim: Irmã, se Deus decidir me levar hoje, eu lhe peço uma coisa: não se revolte com ele, porque ele tem o melhor para mim. Nisso eu respirei fundo, assim, aquela coisa na minha cabeça: pelo amor de Deus, não fale isso, porque eu não vou saber viver sem você, não. Não vou. Aí ela começou a cantar um louvor bem bonito, também tem no meu Instagram que eu filmei. Um louvor bem bonito, parecia um anjo, sabe? Cantando assim, tentando me acalmar. E depois eu parei para pensar, eu disse, se ela está passando por isso, está me acalmando. Ela não está desesperada. Em nenhum momento ela questionou a Deus, ah, meu Deus, por que comigo? Nunca. Nesses 3 anos quase de luta, ela nunca questionou. Então ela tem uma fé assim, inabalável. Eu nunca vi ninguém com tanta fé como a minha irmã. Aí nisso eu entrei em desespero, né? Aí ela dormiu, e eu lá passando mal, desesperada, tendo que comprar passagem para minha mãe, que ela não sabia, né? E meu amigo ainda emprestou o cartão para comprar da minha mãe também. Que eu não tinha lido. Eu não sei nem o que. Eu só queria estar perto dela, eu não pensei em nada. Aí, quando foi troca de plantão dos enfermeiros, chegou lá a enfermeira-chefe, disse que eu tinha que sair, que não podia ficar lá. Aí eu surtei. Porque da hora que eu cheguei de viagem, eu não soltei a mão da minha irmã, eu fiquei em pé, eu não sentei. Eu passei mais de 24 horas em pé, pra você ter ideia. Assim, e não podia ter outra pessoa lá comigo, né? Só Uhum. podia, nem eu podia estar lá. Aí ela falou: ah, você vai ter que sair, não pode, que não sei o quê, não sei como deixaram você ficar aqui. E nisso a minha irmã já estava dormindo, desacordada, né? Porque eles deram uma medicação lá. Aí eu desesperada, ela vai acordar, eu não vou estar com ela, eu tenho que estar com a minha irmã, e aquele desespero, e aí comecei a passar mal, me deu uma crise de ansiedade, e realmente eu fiquei sem respirar. Uhum. Eu pensei que eu ia até morrer nesse dia também, porque foi desesperador. Sei que me pegaram e me jogaram para fora do hospital. Aí, bem na hora, meu melhor amigo chegou e me segurou assim. Eu sei que eu desmaiei lá. Eu fiz um escândalo, ele disse, eu não me lembro, né? Ele disse que eu fiz um escândalo, eu comecei a gritar, dizendo que eles iam matar ela, que eu queria estar com ela porque eles me tiraram, que o médico queria falar comigo, que o médico realmente falou, antes da cirurgia eu quero conversar com você. E como é que ele ia conversar comigo se eles me botaram para fora às 6 da manhã e o médico chegava às 7? E fecharam a porta do hospital, não tinha como eu entrar. Eu bati tanto nessa porta. Olha, sinceramente, a sensação era que eu ia perder minha irmã e não ia nem ter tempo sei lá, estar mais próximo, não sei. Não pensava em nada, assim, eu só queria estar com ela, né? E aí depois uma amiga minha chegou também, mais calma, e foi lá ver como é que estava o andamento. Descobriu que trocaram os prontuários, ela ia para outra cirurgia. Meu Deus. Então aquela sensação que eu tive que eu matar minha irmã, realmente poderia ter acontecido, né? Porque trocaram, mas ela foi lá e conseguiu ajeitar para lá. Sei que nisso a gente ficou sem notícias dela o dia inteiro. Eu fiquei acampada na porta do hospital, eu não saí. Não saí de jeito nenhum. Aí todo mundo que entrava eu perguntava, enfermeiro, quem veio de branco? Perguntava, ah, eu tenho notícia da minha irmã, pelo amor de Deus, me ajuda, que eles não estão me dando notícia. Aí um rapaz conseguiu a notícia, disse que ela tinha sido operada e estava bem, estava acordada. Só que tinha que esperar a hora da visita para poder saber, né? Porque ela estava em observação. Aí nisso eu só vim ver ela no outro dia. Aí ela, depois da cirurgia, reagiu bem, né? Passou a dor de cabeça e estava falando normal. Aí, tipo, eu pensei que era só um cisto,
que apareceu por algum motivo, nunca imaginei que fosse que é esse diagnóstico terrível, né? Fui. Passei os outros 8 dias aqui em Maceió e tive que retornar para o trabalho. Minha mãe chegou e ficou com ela. E eu sem querer ir, né? Queria largar tudo e ficar com ela. Para mim não passava nada na minha cabeça. De novo, ela pegou na minha mão com aquele olho cheio de amor. Falou, irmã, você tem seu compromisso lá. Vá, termine o que você tem que fazer, que eu também estava concluindo o curso técnico em logística. Conclua seu curso, que já está no final. Não desista. Consiga a transferência do seu emprego e venha. Com calma, eu estou bem, vou ficar bem. Deus está cuidando de tudo. Ela sempre falou isso. Deus está cuidando de tudo. Senti paz, mas ao mesmo tempo eu sentia que não era só aquilo, sabe? Aparentemente estava tudo bem. Minha mãe, vai, voltei para Uberlândia e continuei lá trabalhando, aguardando a transferência. Eu não estava nem aí mais para o curso. Eu queria só transferir o emprego para estar aqui em Maceió, né? Aí ainda demorou isso. Isso foi em janeiro, eu vim conseguir minha transferência em julho de 2022. Foi quando eu concluí o curso e consegui a transferência para cá. E nisso a gente sempre se falava por telefone. E o diagnóstico demorou a sair. Passou por vários médicos, cada um que dizia alguma coisa. Sendo que era tão óbvio, sabe? E eles ficaram jogando um pro outro. E eu conheço, não tá certo. E a minha mãe não mandava a foto do exame para mim, para eu ver. Que eu sou muito de pesquisar, né? Uhum. Como ela não mandou a foto, eu comecei a achar estranho. Aí uma colega ligou e falou: ó, sua irmã tem isso e a sua mãe não tá querendo acreditar. Eu estava até no trabalho. Eu parei assim, o que eu estava fazendo. Eu digo, não, não é real isso, não. Não, não é real. Porque um médico disse que era um germe de porco que tinha entrado no cérebro, né? Ele falou O isso? outro foi que não tinha tumor. O outro disse que era só um cisto. Cada um que dizia alguma coisa e jogava um para o outro. Isso de janeiro de 2022 até julho, a Kessia sem tratamento. Só a cirurgia da hidrocefalia. E ela tava, não parecia que tinha nada, sabe? Super bem. Quando eu vim em julho, ela já estava diferente. Já não estava enxergando de novo. Estava com a fala diferente também e não tinha mais equilíbrio. Ela tinha que andar, a gente segurando ela, né? Então aí, quando eu cheguei aqui, já foi um choque para mim. Porque Ninguém tinha te to- contado que ela não, tava assim? todo mundo dizia que estava tudo bem. Só que eu, dentro de mim, não estava bem. Eu sabia que não estava. Eu passava mal lá. Eu e minha irmã, a gente sempre foi muito ligada uma na outra. Eu adoecia. Eu nunca fui de colocar atestado em empresa, eu sempre fui trabalhadora. Mas nesse período, eu não sei nem quantos atestados eu tive que colocar, porque realmente eu estava impossibilitada de trabalhar. Eu chegava para trabalhar, fazer meu serviço, me dava uma tontura, me dava uma angústia, me dava uma tontura. Conversava com meu chefe, ele não vá me liberar, veio para o hospital. E ficou nesse período, foi assim. E eu só concluí o curso porque ela ficava, conclua o curso, conclua o curso. Mas também eu queria largar tudo, né? Queria estar com Uhum. ela. Aí quando eu cheguei aqui, vi a situação da minha irmã, peguei o exame. Eu não sou nada da área da saúde, não entendo nada, mas quando eu olhei aquele exame, aquela ressonância, eu desmaiei mais uma vez, Por quê? porque muito grande o tumor. Como é que o médico disse que aquilo não é um tumor? Pelo amor de Deus, sabe? Aí eu fiquei desesperada, meu Deus, tem misericórdia da minha irmã, sabe? Fiquei assim, e ela tranquila. Ela sabia e estava tranquila, dizendo que Deus estava cuidando de tudo. Eu não entendo como ela consegue ficar tão tranquila e eu não consigo, eu fico desesperada, eu não penso em perder a minha irmã. E os nossos planos e tudo. Tudo é eu e ela, sempre foi, né? Uhum. E me pegou assim de surpresa. Aí começou a luta para conseguir a radioterapia e a quimioterapia, que é o Temodal, um comprimido aí caro. Teve que entrar na justiça para ter a quimio. Até hoje está na justiça. Você acredita? E assim, nessa fase, quando teve enfim, o diagnóstico,
Qual era o prognóstico dos médicos? O que eles falavam a respeito disso? É de 3 meses a 1 ano de vida, né? Que eles dão assim. E teve outro também que falou que não podia dar um tempo. Esse eu achei até uma pessoa diferente. Ele falou: eu não posso dizer um tempo. A medicina diz uma coisa, mas quem decide é Deus. E ela Ele falou sabia de assim: não toda essa informação, ela sabia que tinha pouco tempo. sabia. E reagia com a mesma E calma. sim, a mesma calma, né? E eu e minha mãe, a gente entrou em fase de negação, né? Que não acreditava que era. Aí, conforme o tempo foi passando, fez as 30 sessões de radioterapia, foi piorando com a radioterapia. Por quê? Oxi, sumiu aqui, Sumiu. Voltou. voltei. Os sintomas que a gente não sabia. O médico falou assim: é radioterapia em casa. Aí a gente pensava que era uma coisa simples. Só que não é uma coisa simples, né? E ainda mais na cabeça. Ela foi piorando, fala, foi piorando muita coisa dela, assim. Ela Mas se eles. começou a. Deixa eu voltar. E se eles falaram que ela não tinha muito tempo, por que estava fazendo radioterapia, que é um procedimento tão invasivo? Não, foi depois da radioterapia que eles falaram. Ah, tá. Antes, então, É, tinha, eles falaram que tinha uma chance de tratamento. sim, sim, Ah, que era a tá. radioterapia e a quimioterapia. Só Entendi. que tinha que fazer junto a rádio e a quimio. A Uhum. quimio foi para a justiça, a rádio saiu primeiro e ela fez. E a quimioterapia não saiu. Então ela não teve o tratamento. 1 ano depois, eu consegui uma doação desse medicamento, que ela fez 6 meses de tratamento. A oncologista encerrou o tratamento e disse que não tinha mais tratamento para ela. Mas ainda está na justiça essa solicitação de quimioterapia, que foi negada 2 vezes. Mas e se Né? sair atualmente, ela vai fazer? Não, para eles não tem mais o que fazer. Uhum. O tratamento era para ter sido feito naquele tempo e 1 ano depois ela fez, sem resultado, assim, não foi o resultado esperado. Aí, para não judiar mais dela, a oncologista decidiu que não era mais necessário continuar com a Uhum. quimio, né? Ela fez 6 meses. E conforme o tempo foi passando, uso de várias medicações, corticoide, aí causou outra síndrome nela, que é a síndrome de Cushing, né? Que causa Uhum. inchaço, causa osteoporose, que aí também uma coisa que foi acontecendo, teve desgaste da costela em 3 partes, parece alguma coisa assim, que aí foi quando ela veio ficar acamada, Antes disso, antes dela ficar acamada, ela andava com apoio. com Ela apoio, não tinha sim, equilíbrio, né? não. Aí depois a gente conseguiu uma cadeira de rodas, mas ela sempre pedia para ir à praia, quase todo dia ela queria ir à praia, e eu levava. Eu dizia, eu vou levar, ela quer ir, eu vou levar. Para onde ela queria ir, eu levava ela, sabe? E hoje eu vejo assim que tudo que eu pude fazer, eu fiz. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. E desde quando ela tá acamada? Desde ano passado, agora deixa eu lembrar o mês. Agosto, mais ou menos. Agosto, ou antes de agosto, mais ou menos isso. Ela tem home care? Não, Fica em casa em a cuidados gente paliativos só, vocês cuidando dela. paliativos, aí tem um médico que vem 1 vez no mês olhar ela, passar a medicação, ver como é que tá, né? Uhum. Assim, mas é um tratamento paliativo, não é uma coisa assim que tenha uma cura. É uma manutenção da vida, né? Para não ter dor, para estar o melhor possível. Uhum. E tá o melhor possível inclui o quê? O que é que vocês fazem com ela hoje? Olha, as medicações que tem de rotina, né? Por conta da convulsão que ela pode ter, que ela teve até esse ano. Medicação para dor, morfina. Ela está tomando até a dose máxima porque ela está sentindo muita dor na coluna, por conta que teve essa fratura, né? Uhum. E a gente paga particular um fisioterapeuta, que também só vem 1 vez na semana porque a gente não tem condições para mais
que seria o ideal. E ela também precisa de um fono, né? Só que também a gente não conseguiu ainda. Então, assim, é bem. Acho que poderia ter coisas que fosse melhorar, mas Uhum. por condições financeiras a gente não consegue suprir tudo. E quem tá hoje cuidando dela, além de você? Minha mãe, A sua mãe eu foi e minha morar aí mãe. também? Sua mãe foi morar em Maceió? Sim, ela veio primeiro, né? Quando ela veio, ela já ficou. Entendi. Largou o E, emprego, largou tudo. Marido, tudo. nossa. Veio-se embora. E ela tem consciência hoje, sua irmã? Ela tem consciência em algum momento? Da doença, não mais. Eu acredito que não. Ela hoje não está mais falando. Assim, ela apenas fala duas palavras só. E a gente tem que adivinhar o que é que ela quer, né? Tá ficando, tá piorando o quadro dela, Aham. assim. Você acha que ela reconhece? Reconhece. Reconhece você? Reconhece sua Sim, mãe? reconhece. Ela reconhece as pessoas, só não fala. Ela fala com o olhar, né? O sim é assim que ela faz, ó. Dá um sorrisinho assim, faz assim. E o não? Duas vezes. Fecha o olho assim, aí faz. Ah, entendi. Então, se ela tem algum nível de consciência. Tem, tem sim. E quanto tempo que É, ela tá sem falar? Tem muito tempo que ela tá sem falar? olha, tem uns 3 semanas que foi aos poucos. Cada dia Aham. foi diminuindo. Até hoje, até umas 3 semanas que ela tá assim. E ela tá cega até hoje, ela não enxerga mais. Ela enxerga, mas é meio turvo. Eu acredito que turvo, porque eu tento fazer exercício por conta própria, né? Não sou nenhum profissional, mas eu pesquiso muito. Aí eu escrevo para ver se ela lembra a letra. Ela, quando ela estava falando, ela falou: "Ó, eu vejo tudo turvo." Aí, Aham, é por conta das medicações, e acredito também que do problema em si, né? entendi. Então, a gente chegou nos dias atuais, eu quero voltar lá na sua história e fazer algumas perguntas. Como que era a vida dela antes? Quantos anos ela tem, primeiramente? Tem 27. E como que era a vida dela antes? Aventureira é o que define. Aventureira. Trilha, acampamento. O perfil dela tem também, ela compartilhava a rotina dela, assim. Cuidados com o cabelo. Uhum, O cabelo dela é perfeito, maravilhoso. uhum, eu vi. Muito, muito vaidosa. Muito vaidosa também. E uma menina de muita fé. Sempre E foi. também Antes do sempre foi. acontecido já era. Já era. Demais, assim. E também muito uma pessoa que gostava muito de ajudar as pessoas. Amante de fotografia também. Então ela tinha uma vida intensa. Ela trabalhava, estudava. Trabalhava e estava estudando para concurso da PM. O sonho dela era ser policial. E aí você foi morar em Uberlândia com a sua mãe e ela ficou morando com seu pai. Eram só os dois. Na verdade, minha mãe já morava lá. Aham. Eu tomei essa decisão porque eu fui criada com meu pai, né? Uhum. Depois que a Cassia veio. Aí eu pensei, eu quero passar um tempo com a minha mãe também, né? Já estava com uma certa idade. Eu digo, não, eu quero ficar pelo menos um ano com a minha mãe. Eu digo, vamos, Cassia. Ela, não, que tem meu trabalho, tem meu namorado, tem isso, tem aquilo, eu não vou não. Mas se você quiser ir, eu digo, eu vou. Quero passar um tempo com a mamãe. Foi quando eu fui. E ela trabalhava com o quê? Ela trabalhava numa loja de carimbos. E ela namorava quando começou tudo isso? Namorava. Tinha um ano de namoro. E aí ele não acompanhou mais. Depois que ele soube o diagnóstico, ele evaporou, né? A realidade é essa, porque nunca mais ele mandou uma mensagem nem perguntando como ela tá. Caramba. E ela sentiu? Ela chegou a Eu reclamar disso em algum orei. momento? Não, eu pedi muito a Deus para ela esquecer. Graças a Deus, até hoje ela nunca perguntou. Só uma vez ela perguntou. Ela perguntou assim: oi, fulano, tu lembra que eu namorei um fulano? Eu falei, lembro não, lembro não. Falei assim, ela pensei que eu tinha namorado. Eu digo, não, eu não lembro dessa pessoa. Eu fiz isso para evitar o sofrimento dela. Porque ela ia ficar perguntando, cadê ele? Que fim levou, né? Aham. Aí depois ela não perguntou mais. Mas antes de ter o diagnóstico, quando tava nessa de dor de cabeça, de interna, faz cirurgia e tal, ele ainda tava com ela. Tava com ela.
Mas não Ele dava estava com ela. suporte? Como é que era o comportamento dele? Ele ficou com ela lá, quando ela ficou internada, no início, quando eu não estava aqui, né? Uhum. Ele ficou com ela. Eu até nunca imaginei que ele fosse fazer o que ele fez, né? Que foi sumir. Eu pensei que ele ia ficar com ela até o fim, mas não foi o que aconteceu. É. Né? Às vezes surpreende a gente, né? A vida surpreende, viu? Né? E aí a vida dela era essa, toda, né, aventureira, de fazer as coisas. E aí ela teve, de repente, né, abruptamente, que parar de fazer tudo. Foi. É, a fé dela fez com que ela levasse tudo isso numa paz, mas ela falava para você em algum momento que sentia falta, que queria, ou que ela tinha esperança de ter a vida dela de volta. Sim, ela falava muito que estava com saudade de acampar. Mas ela tinha esperança de fazer isso novamente. Sim, ela falou que ia ficar boa logo para acampar. Ela sempre falava E isso. teve algum momento que ela parou de acreditar que ela voltaria? Não, ela nunca comentou isso, não. Sempre então, Nunca mesmo quando mesmo. os médicos falavam que ela tinha pouco tempo de vida, ela sempre fazendo tudo como se em algum momento talvez ela pudesse voltar. Sim, sempre com essa esperança. Ela tem a fé que Deus pode curar e tem a paz de saber que, se não, ela vai para um bom lugar. Qual que é a religião dela? Ela é cristã, evangélica E você também? também. E aí vocês compartilhavam da mesma fé? Ou são igrejas Sim, diferentes? mesma igreja. Só que depois de um tempo eu não queria mais ir para igreja nenhuma, né? Fiquei meio assim, sempre com fé e oração, mas não frequentando assim, como é que eu digo? Participando. Aham, entendi. Não ativamente, né? É, Não, essa pergunta, assim, porque eu sempre vejo, eu comento lá no meu Instagram, eu falo muito, né, que eu só acredito na cura quando ela vem nas três áreas do ser humano, que é o corpo, mente e espírito. Todas as pessoas que conferem uma fé, uma paz, uma tranquilidade igual ela, assim, são pessoas que têm muita espiritualidade. Né? sim, Isso dá um recurso para a pessoa passar por adversidades que uma pessoa que tem uma fé mais abalada não passaria com tamanha tranquilidade, tamanha paz de espírito. E essa paz de espírito faz com que tudo seja mais leve, né? é Porque a verdade. pessoa não sente tanto aquele peso. Porque é uma situação horrível? É uma situação dolorida? Muito. É muito doloroso, né? Você vê uma pessoa que você ama nessa situação e ela mesma está vivenciando essa situação. Porém, o que a gente vê lá no dia a dia de vocês é que no dia a dia não tem esse peso, né? De que tá no fim, tá acabando. Muito pelo contrário, a gente vê muito amor, né? Muita paz, muita entrega. Eu vi que você fez as unhas dela recentemente, né? Tava bem bonita com a mão. É uma coisa que ela cobra toda sexta-feira. Ah, é? Ela fala? Tem que, tem que ajeitar a unha, tem que ajeitar a sobrancelha. Todo dia a gente limpa a pele. Uma vez na semana faz uma limpeza mais assim com máscaras, né? Aham. Cabelo sempre impecável também. Sempre cheirosa, ela sempre foi assim. E gosta de batom também. Sempre arrumada. E então, assim, o nível de consciência dela é total, é pleno. Para algumas coisas sim, eu acredito que para outras não. É, você acha que em algum momento, então, ela perde um pouco dessa consciência? Eu acho sim, hoje Tipo, em quais dia, né? momentos? Assim, não dá mais para saber porque ela não tá falando, mas antes ela conversava, né? Aham. Então, hoje, quando eu pergunto alguma coisa a ela, ela responde dessa forma que eu te falei, ou assim ou Aham. não. Eu acredito que ela tem consciência, sim. Mas não como a gente aqui, que tá sem esse problema, né? Assim. Uhum. Em algum momento ela chorou? Você viu ela chorar? Só no dia que ela teve uma crise de dor muito forte. Chorou de Ela dor, segurou. então. Não foi de Foi. desespero, né? Não, ela segurou na minha mão e falou: Irmã, faz uma oração para essa dor parar. Aí, meu Deus, tem misericórdia. Eu não posso, mas o Senhor pode. Tira essa dor, né? Comecei a conversar com Deus, né? Uhum. A fé inabalável que a minha irmã tem. Comecei a conversar e os dias, conforme foram passando, ela foi melhorando dessa dor. Na Mas é uma cabeça. coisa que. Não, na Na coluna, coluna, a dor da coluna. por conta da osteoporose, né? Aham.
teve mais isso também para o E, quadro dela. e como que é assim o dia a dia de vocês? Como é que é? Vocês acordam e aí me conta o dia, a rotina. É, antes era mais tranquila, ela dormia a noite inteira, a gente acordava cedo, dava a primeira medicação, fazia o café da manhã, ela comia, a gente conversava, assistia, lia a Bíblia, cantava louvor e ia seguindo o dia dessa forma. Hoje, eu e a mamãe, a gente está tendo que revezar. Um dia a mamãe dorme na sala e eu durmo lá com ela. Que a gente não dorme quando dorme, na verdade, com ela. Aí fica revezando, porque à noite ela está acordando muito, pedindo. Ela fala, quero virar. Só que não é virar, é outra coisa. E a gente tem que falar uma lista de coisas para saber o que é. Às vezes sabe o que é abrir a janela. Uma coisa assim, que ela quer que abra a janela. Isso de madrugada, viu? Aí a gente vai falando uma lista de coisas até. Aí antes a gente dormia às 3 no mesmo quarto. Já hoje teve que ter essa separação, né? Por conta do cansaço físico da gente. Sim. Mas aí, durante o dia ela dorme? Ou ela não, ela passa 24 horas assim agora? Esses dias agora ela tá passando acordada. Ela tira uns cochilinhos assim de 1 hora e meia acorda. E a gente vai nesse ritmo dela. Aí quando é 5 horas da manhã ela já quer comer. Eita. Mas assim, É, ela acorda e chama vocês? Algum momento ela acorda e fica é. quietinha? Ou Ela não? fala Sempre chama. mamãe, ela fala mamãe. Cadê? Sumiu de novo. Foi. Ela fala mamãe, Ah. aí é eu ou a minha mãe. Mamãe é nós duas. Aí o que é? Ela fala, quero virar. Aí a gente fala um monte de coisa e não é. Aí eu digo, é comer? Ela faz, uhum. Aí eu vou fazer. Ela ama crepioca de frango com queijo. E ela Aí eu come. venho, E ela come normal, come bem. come, graças a Deus, come. Aí eu venho fazer a crepioca dela, né? Aí come, tranquilo. Aí quando é umas 10 horas da manhã, ela quer comer de novo. Aí a gente já faz uma fruta, uma saladinha de fruta, sabe? E aí, assim, a gente está falando do dia a dia físico, né? E o dia a dia psicológico, principalmente ser da sua mãe. Como é que é conviver com um paciente paliativo? Esse A paciente que gente não é só tão paciente assim, né? É a pessoa que você ama. Como é que é a é? pessoa que eu costumo dizer que tem duas Casses. Aquela Cassie aventureira que me dava bronca, que era minha mãe. Uhum. Mesmo sendo a mais velha, ela que era minha mãe, né? Que mandava em mim. É, já não existe, né? Então eu tenho outra Cassie hoje que é a minha filha. Eu sinto assim, a minha bebê. Uhum. Então, eu estava até conversando com a minha psicóloga, maravilhosa. E eu disse isso a ela hoje até. Ela disse que eu estou sofrendo um luto diário, porque eu perdi aquela Cassie e estou com medo de perder essa outra, né? Uhum. E para ela eu não posso demonstrar. Sempre estou sorrindo, sempre estou alegre, fazendo ela rir, né, nas coisas mínimas. Hoje eu botei um forró, peguei meu gato e comecei a dançar na frente dela. Aí saiu um sorrisinho para mim hoje. Essas coisas assim. Mas é muito difícil para a gente lidar com isso. É, No meio do você trabalho. vive um constante alerta, né? Como se a qualquer É. momento ela fosse partir. Aí quando a gente quer chorar, mamãe olha para mim, olha para ela, ela vai aqui um pouquinho. Eu digo, vá, mamãe. Aí chora, volta. E fica assim. Vocês choram todos os dias? Pelo menos sim, a mamãe eu percebo que sim também. Porque conforme ela tá piorando, né, a gente vai ficando com aquele medo. E ver ela sofrer é, faz a gente piorar ainda mais no sofrimento. Porque a gente não quer quem a gente ama sofrendo, né? Aí você fica dividida, né? Uma parte quer muito que ela fique e outra quer que ela descanse, né? Que vá para um lugar melhor. Mas aí, ao mesmo tempo, aí a dor vem de ficar distante fisicamente, né, da pessoa que você... um dilema, né? Imagino que deve passar mil coisas na cabeça. Passa, passa. Tem que ter um acompanhamento psicológico que eu estou tendo Tem. e psiquiátrico para lidar com tudo isso. Porque a questão sempre foi meu alicerce, né? Uhum. A gente sempre falava, eu só tenho você e você só tem a mim. Planos de vida sempre foi nós duas juntas. E Então quais hoje eu eram os tenho que. planos?
plano de morar junto para sempre, essas coisas assim, de viajar juntas, de ter uma loja juntas, que a gente sempre quis ter uma loja de roupas. Uhum. Os planos sempre eram em conjunto. A única coisa que eu não participava com ela era as trilhas, porque eu tenho medo Uhum. de insetos, essas coisas. Ela sempre me chamava, eu dizia, eu tenho medo de dormir no mato, ou não. Ficava assim, né? Era a única coisa que eu não participava. E a gente tem um amor também pela música. Tem até aqui, o meu violão é um rosa, É. o dela é o lilás e o ukulele é dela também. E a gente cantava, até hoje canta, né? Tu acredita que mesmo ela não falando, quando eu começo a cantar os louvores, ela canta comigo? Como é isso? Não tem até ninguém explica a Deus, né? Porque É. ela canta o louvor comigo. As palavras saem? Sabe, né? Explicava. Tem lá no Instagram? Tem. Vou dar uma olhadinha lá depois nisso. Deve ser emocionante, né? Eu vou colocar também um outro destaque que foi nos stories. Eu vou colocar. Que ela cantando. Eu fico assim. Aí todo dia ela pede, né? Para ler a Bíblia, orar, cantar louvor e gosto da oração do pastor do YouTube, que todo horário, assim, 6 da noite, meia-noite, 5 da manhã ele faz as orações, e meio-dia. Ela gosta dessa oração também, desse pastor. Ela Entendi. acorda 3 horas da manhã e fala, quero virar. E a gente fala um monte de coisa. Aí eu falo, oração do pastor, aí ela faz, uhum. Aí eu vou lá e coloco, morrendo de sono. Nossa, eu imagino. Porque aí você Gosto. acorda o tempo todo, ou seja, basicamente. Às vezes eu acho que é até melhor não dormir do que ficar Sim, dormindo e acordando toda hora, né? verdade. Aí também a gente nem dorme direito porque fica preocupado com alguma coisa, né? Sempre tá Uhum. observando ela. Mas a gente, por mais o diagnóstico seja pesado de lidar e todo o sofrimento que a gente tem, a gente procura viver da forma mais leve possível, aproveitar o hoje, né? É. Que, que a gente tem, todo mundo é o hoje, né? Imagino vocês, que é É, uma sim, despedida cada dia, né? Cada dia é uma a despedida. cada dia. E o amor que a gente tem assim, inexplicável, um amor que vai além de tudo, além da vida. Só vocês duas de irmãs? Não, tenho 9 irmãos. Meu Deus! De pai e mãe Papai, todos ou não? a mamãe são 5, né? Com o papai e tem um que é do outro casamento dela. Mas meu pai ainda mandou, né? Aham. A minha irmã mais nova tem 8 anos. Caramba! E qual a diferença de idade sua pra ela? Pra Cassie? Para Kécia é 1 ano e 6 meses. Não é É, e pouco tempo. pois é, essa ligação explica um pouco disso também, porque cresceu muito junto, né? Muito junto, Pouca sempre diferença. foi. Como se fossem gêmeas, basicamente. Sim. Até os gostos são parecidos de roupa, de tudo. Mas e como é que é? O seu pai vai aí, os seus irmãos? Como que eles lidam? Meu pai vem, né? Ele tá muito abalado também, assim. Vem. Meu outro irmão vem, que é casado, mora aqui próximo. Tem um irmão mais novo, que tem 17 anos, que ele mora aqui com a gente. E meus outros irmãos, tenho 2 irmãs que moram em Maragogi, a outra que mora com meu pai vem também. E tem outros espalhados aí pelo mundo que não tem como vir, né? Que é mais Uhum. longe um pouco. Mas, assim, né? Sempre estou mandando mensagem, perguntando. Tentando estar presente, né? É, Emocionalmente, de alguma forma. sim, É, e essa sensação de estar numa eterna. Não eterna, não, numa despedida diária, você percebe que ela sente isso também? Que sim. ela também vai se Ela despedindo? ela olha profundamente no meu olho, assim, fixamente. Parece que enxerga a minha alma. Um olhar de amor, de ternura. Uhum. Pega assim na minha mão e segura e fica olhando, né? Ela se emociona? Sim, Sai lágrima nos olhos dela, assim, nesses sim, momentos? sim. E com a minha mãe também, é a mesma coisa. A minha mãe estava chorando esses dias na cozinha. Aí eu, o que foi, mãe? Ela falou, tô sentindo que ela tá se despedindo. Eu respiro fundo, eu digo, mãe, não pensa assim não, por favor. Vamos
viver um dia após o outro, sem pensar nisso, que aí vai ficar mais difícil para a gente lidar. Mas, E me fala uma coisa assim, porque tem coisas que a gente pode até tentar imaginar, mas é inimaginável. Quando a gente vive, né, você fala assim, olha, se eu usasse toda a minha imaginação, eu não conseguiria nem nunca supor que isso era desse jeito que eu tô passando. E sim, o meio que a gente tem de tentar imaginar são com relatos assim iguais ao seu. E tenta contar pra gente mais ou menos assim, o que que você conseguiu aprender com tudo isso? Qual que é o maior aprendizado até o momento que você está tendo? é, eu sou outra pessoa hoje, né? Eu vejo a vida de outra forma. Aqueles clichês, né, que fala, só tenho hoje. Realmente, a gente só tem o hoje. Viva intensamente, realmente viva. Viva! A vida é muito boa de se viver. Eu vejo gente reclamando de coisas mínimas, reclamando da vida. Qualquer coisa quer morrer. Né? E quando a gente se depara com uma situação dessa, vê a minha irmã aí lutando pela vida, cheia de fé, nunca questionou, nunca reclamou, nunca chorou. Então eu não posso reclamar de nada. Você Eu parou tenho de que... reclamar? Você antes reclamava? Não, eu não era uma pessoa de reclamar. Uhum. E hoje é que eu não sou mesmo. Vai, não vai, antes eu ainda ficava assim, né? Tal coisa não deu certo, nossa, que, sabe, ficar assim. Hoje em dia não, eu entendo, vejo de outra forma. E eu sei que aqui é uma passagem, eu coloquei isso na minha cabeça. A gente não é deste mundo. A gente está aqui de passagem. Então, vamos aproveitar essa vida que a gente tem hoje. Vamos dizer que ama, quem a gente ama realmente. Demonstrar, não só falar, mas demonstrar todo o carinho e todo o amor que a gente tem. E cadê? Sumi de novo. É isso. Ai, E com pronto, esse voltei, né? e com essa experiência que você está passando, quando você não tinha passado por ela ainda, que você imaginava, o que que você acha que tem em comum? Assim, eu imaginava que era assim, mas é totalmente diferente. Ou eu imaginava que era assim, realmente é assim. A dor que eu sinto no peito, a dor física, meu emocional e minha dor física. A gente fala assim, eu imagino quando alguém está passando por algo Uhum. parecido. Mas realmente a gente não consegue imaginar. É, Realmente a gente não consegue. desde que eu criei o canal aqui, para mim é totalmente diferente de ter uma psicoterapia, né? Eu trabalho como psicoterapeuta e para mim tem sido completamente diferente, porque eu tento me colocar no lugar das pessoas que estão vivenciando essas histórias assim, e aí eu acabo me emocionando muito, porque eu acho que eu consigo me aproximar muito mais aqui no canal do que no consultório. Eu consigo me aproximar, isso assim, às vezes a emoção não é só pela dor que a família está passando, mas é pela espiritualidade, pela forma, pela leveza que vocês, né, pelos ensinamentos que vocês trazem. Isso é uma coisa que me emociona muito. Esses dias eu tive contato com uma história e eu fiquei tão mexida, tão emocionada, que eu acho o ó no Instagram gravar a gente chorando, mas eu não conseguia parar de chorar para contar. E eu queria muito Sim, contar que tem uma coisa que eu tenho percebido aqui com esses relatos. É que a gente vai deixando tanto de falar para as pessoas que a gente ama. A gente fica tão preocupada com o amanhã, com o depois. Tem gente muito presa ao passado, vai deixando de viver o hoje. Que todas as pessoas que passaram por situações igual vocês estão passando aí, tinha uma coisa em comum. Tem uma coisa em comum. Ninguém sabe que aquele é o último dia da pessoa que ama. é verdade. Você não sabe. Você vai se despedindo todos os dias, mas você não sabe se é amanhã. Você não sabe Sim, se é hoje. E aí, isso tem, de certa forma, uma previsibilidade, porque ela está doente, ela está acamada, ela está com uma doença terminal, ela está em cuidados paliativos. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu tô qualquer aqui bem, pessoa. saudável, graças a Deus, mas eu posso ser atropelada ali daqui a pouco. E me despedir das pessoas que amam se despedir de mim, né? E aí a gente fica muito presa a coisas que não são importantes.
Sim, né? Ao invés de se aproximar de quem a gente ama, falar que a gente ama, se dedicar, cuidar. Quando eu vejo o seu amor cuidando do seu amor, porque você cuida da sua irmã com um zelo total, né? Você transborda amor ali nos vídeos que vocês fazem. Eu penso assim, por que que a gente não faz isso antes de ver a pessoa que a gente ama numa situação assim, né? Porque vocês já tinham esse amor, mas tem muita gente que só demonstra depois que passa por uma situação assim. Por que que a gente já não age assim no nosso dia a dia? Com é verdade. esse amor incondicional, que é o amor sem esperar nada em troca. Você não espera nada da sua irmã. Nada. Não. Não tem uma Eu, expectativa de nada. Nem um muito obrigado você espera dela. Você tá ali por amor mesmo. eu larguei tudo, né? Assim, eu estava construindo minha vida lá, comecei a namorar uma pessoa maravilhosa, né? Que me ajudou nesse processo, que me apoiou, segurando a minha mão, mesmo à distância. A gente continuou o nosso namoro. Mas foi doloroso também deixar, né? Uma pessoa tão boa. Uhum. Mas ele tá comigo, tá me apoiando. Eu larguei tudo e largaria de novo por ela. Né? Não tem nem passa nada na minha cabeça, só a minha irmã. E ele entende isso. Então, da mesma forma que o que era o namorado dela fez isso, tem pessoas boas no mundo. Também a gente tem que pensar assim. Uhum. Tem gente ruim, mas tem pessoas boas. A gente não pode perder a fé na humanidade. É, porque um errou, todo Né? mundo vai errar, né? Então, a gente. É, Ele deve ter tido os motivos dele também, né? As dores, talvez ele não é, soube lidar, o emocional dele. É difícil sim, até julgar, né? Mas, assim, é, pra gente pensar no lugar dele, eu faria diferente. Mas quando a gente tá passando pela situação, talvez a gente. Eu penso que eu não faria igual, não, mas. sim, Mas a gente não sabe o que passa dentro de cada um, né? O ser humano é muito complexo. Há muita sim, complexidade dentro de cada um. Mas o mais importante é que, por mais que talvez tenha sido doloroso para ela, enquanto ela tinha consciência ainda desse namoro, eu acho que o amor de vocês, assim, do seu com ela, da sua mãe, eu acho que preencheu ela de tal forma que tornou isso bem mais tranquilo de se passar, né? sim. Eu estava conversando esses dias com uma mãe que veio me procurar porque estava tendo um desentendimento com o filho e eu falei para ela justamente isso que eu vejo em vocês. Falei, olha, as histórias que eu tenho contado no canal têm mostrado tanto sobre o amor incondicional que a gente não tem que esperar começar do outro, tem que começar da gente. Sim, Então, não pensa na desavença, não. Pensa no amor da sua vida, que é o seu filho. Não desiste do seu filho. Vai lá, pede desculpas para ele. Se aproxima dele. Se ele não aceitar, não tem problema. Vai insistindo. Fala para ele que você ama. Não cobra nada, não espera nada em troca. Só ama. Ama, sem esperar nada em troca. É desse jeito que a gente é amado. E a gente faz justamente o contrário. Né? é verdade. Nosso amor é muito egoísta. E eu tenho aprendido esse amor incondicional com vocês, com histórias assim como a sua. E eu sou imensamente grata por ter tido a oportunidade de ter contato com Eu vocês, de estou conhecer a muito história. grata e muito feliz que a história da minha irmã alcance muitas pessoas, né? Uhum. E que sejam tocadas. Realmente que se tiver passando por alguma dificuldade, que se fortaleça. Que estiver pensando em perder a fé, que essa fé também fortaleça. Porque sem a fé também a gente não é nada, e sem o amor, né? É. Eu respondi caixinha lá no meu Instagram também essa semana, eu falei sobre isso. Falei, olha, todas as vezes que a gente foca no que é perecível, nas coisas da matéria, a gente está fadado ao sofrimento. Para a gente conseguir essa paz de espírito da sua irmã, dessa leveza que vocês estão, apesar de tudo, conseguindo levar, a gente tem que focar naquilo que fica para sempre, É que é verdade. a nossa espiritualidade, a nossa consciência, o nosso espírito mesmo é aquilo que fica. Que independente da religião, todo mundo acredita, né, que a gente tem que o nosso corpo é só um veículo, que a gente está aqui só de passagem e que tem um depois. De qualquer Sim, forma, tem um depois. E que a gente está ligado pelos laços de amor verdadeiro, para sempre, né? A gente é, sempre tem esperança do reencontro. Pode ser que a gente se é. despeça fisicamente da pessoa que a gente ama, mas em algum momento a gente vai se encontrar novamente. E isso que traz É. esperança, né? Eu sei que esse amor é além da vida, é
Mãe do universo, de tudo que possa existir. Eu tenho certeza disso. Tem Eu mais sempre algo? falo para ela, você é muito amada, Eu já é vi você muito falando isso pra amada, ela. né? Aham. Sempre falo. Que ela é muito Ela dá amada. aquele sorrisinho, faz assim com o olhinho. E eu tenho certeza que você é muito amada de volta. Que você tá só doando amor, né? Você tá recebendo isso de volta. Você tem algum recado que você gostaria de deixar para as pessoas, assim? Com todo esse aprendizado que você tá passando? Sim, até o que eu já falei mesmo. Gente, realmente vivam intensamente. Aceite o convite da vida, de viver. Não pense nos problemas, busque a solução, né? E ame, ame de verdade. E não perca a fé. É isso que eu tenho a dizer. Porque a fé é o que nos sustenta. É, verdade. Eu fico até assim, sem palavras. Para mim é muito emocionante ter entrado em contato com tantas histórias de pessoas que passaram tão perto da morte. Teve até pessoas que visitaram muito perto a morte e tá aqui para trazer essa palavra de fé para nós. E aí você começa a pensar assim tudo, né, que às vezes que a gente reclama sem motivo, naquilo o não dito, as desavenças, as brigas. O... Outra coisa que eu falei para essa mãe que eu acho que vale muito de reflexão pra gente, falei para ela assim: se o seu filho partisse hoje, você gostaria de estar brigada com ele igual você tá hoje? Aí ela falou: não, de forma alguma. Eu falei: mas ele pode partir hoje. É, A gente nunca sabe. Ele pode partir hoje. Então, não dorme brigado com as pessoas, né? Tenta se reconciliar. Tudo sim, isso eu acho muito importante. Que bom que as lembranças que você vai ter da sua irmã e que ela tem de você são desses momentos de amor, né? Não são das brigas, não são de desavenças, né? Só de amor mesmo. é verdade. Foi muito, muito, muito amor. Muito Então, amor. eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o seu Instagram para quem quiser acompanhar, ser tocada por esse amor. Tenho certeza que vai transformar vidas, né? Pessoa que quiser ser transformado, ser tocado pelo amor, basta acompanhar vocês. Obrigada, eu estou emocionada. Eu quero deixar o link da vaquinha também, que eu sei que vocês estão passando por essas dificuldades, que não é barato cuidar de uma pessoa nessa situação, né? E que ela precisa É, de muitos outros cuidados para ter uma qualidade de vida enquanto ela está aqui. Eu quero deixar o link aqui, quem quiser ajudar. eu agradeço de coração, gente. Tem uma rifa também que eu estou fazendo desde novembro que eu estou vendendo essa rifa. Tem a vaquinha, também tem a chave Pix, quem quiser também ajudar. Quiser entrar em contato comigo também, fica à vontade. Seguir nosso Instagram. Agradeço imensamente. Recebo muitas palavras de carinho também, isso me fortalece bastante. É muito É bom. uma troca, né? É, Você é tocada pelas pessoas e as pessoas também se sentem tocadas por você. sim. Então, muito Nunca obrigada. imaginei passar por isso, mas tem coisas boas também, não é só coisa ruim. É, Só tenho gratidão, muita gratidão. é isso, né? A gente, por pior que seja, outra lição que eu tenho aprendido muito aqui é isso. Por pior que seja, sempre tem um lado positivo. Sim. Sempre tem uma coisa boa. E a gente tem que focar nisso, né? Nas coisas boas também. Tem até uma novela que eu estava até assistindo com a Kessia, e o personagem fala assim, quando as coisas tá, esqueci agora, piora, é porque vai melhorar. Aham, Se ficou ruim é para melhorar. é. Então vamos continuar pensando assim, né? Sim, eu até falei com a paciente ontem, falei assim, toda ordem é precedida pelo caos. Né? Toda vez que acontece alguma coisa, assim, é para mexer com a gente de alguma forma, para a gente se movimentar. E a gente tem duas opções. Ou a gente fica reclamando e focado no caos, ou a gente tenta entender o que aquilo quer dizer e segue adiante, né? Para estabelecer a ordem mais uma Sim, vez.
verdade. Stephanie, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de ter vindo aqui contar a sua história. Desejo muito mais do que mais fé que vocês têm, mais esperança, mais vida, saúde, que vocês possam aproveitar cada segundo com ela e ela possa aproveitar também da melhor forma possível, né, sem dor, que ela merece, né, ficar tranquila, sem dor. Então, para isso a gente precisa até da ajuda da vaquinha, né, para que ela tenha mais qualidade de vida, não sinta tanta dor. E eu desejo para vocês isso. E mais amor, impossível, né? Mas muito amor para vocês. Muito obrigada. Eu desejo também para você tudo de melhor e muito sucesso. Seu canal é incrível. Ai, obrigada. E muito lindo mesmo. É muito emocionante. O intuito Muito aqui é esse. sucesso. A gente tocar pessoas, tocar vidas. E ser tocada por ela também, né? Obrigadão. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Conversas Terapêuticas. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para a gente ajudar essas histórias a chegar em quem está precisando conhecer um pouquinho de histórias como essa que a gente está tendo oportunidade. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui e tô adorando assim, essa interação, quando vocês comentam, quando vocês vão me procurar lá no Instagram e a gente tem uma troca muito legal. Muito obrigada mesmo, de verdade. O vídeo sai toda sexta-feira aqui no canal e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada.